meu nome é Rebeca Alves e eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica com o tema Equações diferenciais estocásticas, mais focado especificamente em movimento browniano, integral de Thor e alguns resultados que a gente obteve a partir disso. O meu orientador foi o professor Reginaldo Isaac, do Instituto de Matemática. Então, para iniciar, basicamente começamos a estudar integrais estocásticas porque elas têm inúmeras aplicações na realidade, e apesar de serem aplicações extremamente avançadas a nível de doutorado, mas é possível aplicar ela em diversas áreas, tanto na biomatemática, quanto na física, quanto na química, que é o que está escrito aqui na introdução. Como objetivos, temos assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, e alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas com o objetivo de conseguirmos, a partir do meu testemunho, colocarmos mais mulheres na área das exatas, que elas se sintam mais representadas. A nossa metodologia foi matricular-se em disciplinas específicas para que pudéssemos aprender mais sobre esse conteúdo e estudar livros básicos contidos nas referências desse plano de trabalho. E vamos para os resultados. Vamos estudar cálculo de Ito especificamente. Ito foi um japonês, Kiyoshi Ito, e ele basicamente estendeu o cálculo em variáveis reais que conhecemos para cálculo com processos estocásticos, como, por exemplo, o movimento browniano, que é um processo estocástico bem específico. E elas têm aplicações da matemática financeira e em equações diferenciais estocásticas, que é o título do nosso trabalho. Mas o que seria um processo estocástico, certo? Ele é uma coleção de variáveis aleatórias indexadas no tempo, e o tempo pode ser discreto ou contínuo, como está aí abaixo. Em outras palavras, é uma função do tempo no nosso espaço amostral, que não necessariamente é um conjunto de números. Ele pode ser um conjunto de qualquer coisa, é aí que entra a nossa aleatoriedade. O movimento browniano, ou processo de Wiener, como dizem os matemáticos, ele é um processo estocástico específico, onde no tempo zero ele é zero quase certamente. Os caminhos amostrais, ou seja, as funções do tempo, são quase certamente contínuas. E ele tem distribuição normal, é o que diz aqui, tá? A distribuição normal também dele, a gente também pode chamar de densidade de transição, tá? Existem várias propriedades do movimento browniano, mas a gente não vai se deter nelas nessa apresentação. Mas ele tem várias características importantes, principalmente que ele é um processo gaussiano, e o processo gaussiano é extremamente importante na estatística para poder modelar situações na vida real por causa do custo computacional. É por isso que ele é extremamente importante no cálculo estocástico, porque o custo computacional é extremamente baixo. E existem artigos hoje em dia tentando fazer mistura de processos de outros tipos com o processo gaussiano para conseguirmos também modelar outras situações. Por isso que ele é tão importante. Um dos melhores resultados que a gente tem nesse estudo foi o da fórmula de Ito, que é um método para a gente conseguir calcular a integral estocástica. Nesse caso, a gente colocou aqui a fórmula de Ito unidimensional, porque não temos tempo de apresentar todas as fórmulas, mas a gente tem para n dimensões de função e para aplicação com processos de qualquer dimensão, de m dimensões também, conseguindo assim uma fórmula com uma matriz. Tá? Mas aqui a gente colocou só unidimensional para poder facilitar a apresentação. Aqui a gente precisa ter uma função de valor real, onde ela tem de duas variáveis, tá? E do tempo ela é uma vez derivável e no espaço duas vezes derivável para a gente conseguir usar a fórmula. E, bom, a segunda derivada, a segunda entrada, ela diz respeito ao nosso processo, por isso que a primeira e a segunda derivada também serão processos estocásticos, que é o que diz aqui embaixo, tá? O que diz a nossa fórmula, né? Se a gente tem todas aquelas condições, a gente consegue usar uma equação que é muito semelhante à série de Taylor, que nos ajuda a conseguir ter essa relação, que é a diferença da função dos extremos de um intervalo é igual a integral de 0 a t determinística da primeira derivada com relação a t mais 1/2 da segunda derivada com relação ao espaço, mais a integral estocástica com relação ao movimento browniano da primeira derivada do espaço, certo? Então, esse é um resultado que faz com que a gente consiga calcular a integral estocástica, porque essa é a nossa integral estocástica. Então, basta a gente colocar tudo para o outro lado que a gente consegue definir, a gente consegue calcular o valor dela para qualquer integral que a gente tiver aqui. E uma ideia básica da prova é que a gente tem uma sequência básica para poder demonstrar isso, que é grande, então não cabe a gente apresentar aqui. Mas a gente supõe
que as derivadas parciais, primeiro, elas são limitadas, aí depois a gente estende para elas não serem limitadas, tá? A gente toma uma partição, e aí a gente vai tomar uma partição e a soma telescópica para aplicar a série de Taylor. Por quê? Porque a série de Taylor, ela funciona para intervalos extremamente pequenos. E como a gente tem um T não necessariamente pequeno, então nosso intervalo é grande. Então tomamos uma soma telescópica e aplicamos a série de Taylor para cada intervalozinho minimamente. Tá? Com isso a gente vai ter várias somas e aí a gente vai organizar elas e vamos fazer com que elas convirjam para cada uma convirja em probabilidade ou quase certamente para alguns lugares. E aí, para cada convergência, vai dar cada uma dessas parcelas. E depois, além de termos para um processo estocástico n-dimensional, para funções n-dimensionais, a gente também consegue usar a teoria da integral de Tor para funcionais estocásticos. E aí a gente precisa definir o que são funcionais estocásticos, que é o que a gente fala aqui. Primeiro a gente precisa de um espaço de caminhos, e aí esses caminhos são relacionados aos processos estocásticos, e a gente tem uma nova teoria para espaço de caminhos, por exemplo, de continuidade, derivada, e aí para isso a gente também precisa definir o que é uma extensão flat e o que é um caminho bump, que é o que diz aqui escrito, que basicamente a extensão flat é uma extensão do nosso caminho e o bump é um salto, literalmente, como diz no inglês. Isso ajuda a gente a poder calcular a derivada no tempo e no espaço agora para esses caminhos. A gente também vai definir essa métrica que a gente vai usar, a métrica de lambda, que é a norma do sup mais o tamanho do intervalo, o que seria um funcional estocástico. Basicamente é uma função que sai do nosso espaço de caminhos para a reta, literalmente é um funcional. A gente consegue também definir continuidade para ele, continuidade uniforme, mas ela segue diretamente pela noção de continuidade que a gente conhece, mas a gente vai usar agora a métrica de lambda, não vamos usar outra métrica euclidiana que a gente conhece. A derivada com relação ao tempo e com relação ao espaço, elas são exatamente bem intuitivas com relação à derivada que a gente conhece, mas agora a gente vai utilizar a extensão flat e o caminho bumped para conseguir fazer essas definições de derivada. É necessário a gente ter essas definições porque a nossa nova fórmula funcional de Tor, ou fórmula de Tor funcional, vai ser com relação a esses caminhos e a gente precisa entender o que seria a derivada desses caminhos com relação ao funcional. Por isso que a gente está definindo isso. Então a gente define a derivada no tempo e no espaço, tá? E aí a gente tem a nossa fórmula de Tor, que ela basicamente vai ser exatamente igual à nossa fórmula normal de Tor, mesmo ela sendo funcional. A diferença é que ao invés de processos a gente tem caminhos, e ao invés dessa função aqui a gente tem um funcional. E as derivadas são aquelas derivadas que a gente viu anteriormente, bem agora, tá? Esse dx aqui é a variação quadrática. Lá no começo não foi mostrado, mas também lá aparece a variação quadrática, mas eu já apliquei ela, certo? O método de demonstração é muito semelhante ao que eu falei antigamente, na demonstração passada, na ideia de demonstração passada, né? Que a gente pega uma partição no intervalo, e aí a gente faz a soma telescópica, aplica uma série de Taylor e organiza as somas e analisa a convergência. Esse é um pouco mais difícil porque a gente está olhando para caminhos dos processos, então a gente precisa olhar para os martingais, precisamos usar o teorema da convergência dominada, precisamos usar várias minuciosidades da probabilidade e convergência L2, mas acabamos chegando que cada soma converge para uma parcela que a gente precisa e a gente finaliza. Bem, como conclusão, no decorrer de todos os projetos de pesquisa eu tive muitos desafios, foi muito difícil de aprender esse assunto, foi bem complicado, além disso eu precisei estudar várias seções de um artigo e ter uma teoria bem avançada do professor Yuri Saporito para conseguir acrescentar no meu TCC e no texto, então eu consegui aprender bastante. Estudar esse assunto também fez com que eu aprendesse coisas de mestrado e de doutorado que poucas pessoas veem. Eu consegui também apresentar esse conteúdo no EMPA 2022, que é um encontro de matemática pura e aplicada, lá na Paraíba. Na área de cálculo estocástico, eu demonstrei a fórmula de integração por partes lá. Eu também consegui aprender várias coisas muito mais rápido por saber essa teoria, por exemplo, a teoria da percolação. Consegui passar em vários mestrados. Então, todo esse trabalho deu muito crescimento para mim pessoal e como uma pesquisadora também.
Essas foram as minhas referências, tem várias referências de artigos diferentes, professores diferentes e vários livros. E eu quero agradecer especificamente ao meu professor Isnaldo Isaac, ao meu outro professor Alan Pereira, e quero agradecer a CNPq, a FAPEAL, a todas as instituições que depositam bolsas para a UFAL, que continuem depositando para que nós possamos continuar fazendo pesquisa na matemática e em todas as áreas possíveis. Muito obrigada!